E no episódio de hoje da série História da Igreja Católica, Doutores e Doutoras da Igreja, eu vou falar sobre Santo Alberto Magno. Mas antes de continuar, gostaria de pedir um favor. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe aí seu comentário e curta o vídeo. Santo Alberto Magno, ou Alberto o Grande, e por assim foi reconhecido e chamado pela vastidão de obras e conceitos elaborados no período medieval na filosofia, era o período da escolástica, o desenvolvimento e a sistematização dos conceitos da fé, que veremos ao longo desse vídeo. Então ele nasce em 1206, é um grande cientista, filósofo e teólogo, morre em 1280, e Santo Alberto era alemão, mas a sua vida é na Alemanha, até pelas questões de estudos, ele vai para a Itália, ele vai para a França, enfim, ele tem uma vida bem agitada, por assim dizer, devido à necessidade de constantemente estar realizando trabalhos. Então ele vai para os grandes centros universitários na Europa. E como eu já mencionei, chamado de grande doutor, o doutor universalis, o médico universal, o doutor universal, em reconhecimento de seu gênio extraordinário e amplo conhecimento, pois ele era proficiente em todos os ramos de aprendizagem cultivados em seus dias. Nós estamos falando de um homem que produziu, por quase toda a sua vida, grandes conceitos e obras. Ele influenciou e teve como pupila um outro grande santo e também doutor da igreja, São Tomás de Aquino. E nesse sentido, nós vamos ver que a filosofia e até mesmo a teologia de Alberto Magno tem um foco de explicar conceitos da fé, não explicar a própria fé, tá? Mas explicar os conceitos da fé em relação à razão. Não no sentido racionalista, mas no sentido da criação. Se existe mundo, se existe criação, se existem a possibilidade de entender os conceitos da realidade, então é possível que o ser humano consiga organizar isso, e organizando isso, ele consegue entender melhor a própria vida e existência. Bom, um rápido aspecto da vida da família de Santo Alberto. Ele é o filho mais velho do conde de Baldstadt, era nascido em Loingen, em Suábia, por volta do ano de 1200. Então, quando ele era jovem, ele conseguiu estudar, por vir de uma família de uma condição financeira melhor, ele conseguiu estudar e prosseguir seus estudos na Universidade de Pádua, na Itália, sendo essa cidade escolhida porque seu tio residia lá, ou porque Pádua era famosa por sua cultura de artes liberais. Quando nós estamos falando de artes liberais, é exatamente um foco no conhecimento de um aspecto mais amplo. A teologia natural, a própria teologia clássica. E quando eu falo de teologia natural, nós entramos aí na questão da orgânica, da botânica, enfim, analisando a criação na perspectiva do Criador. E no ano de 1223, ele ingressou na Ordem de São Domingos, sendo atraído pela pregação do beato Jordão da Saxônia, segundo mestre geral da Ordem. E esse beato Jordão da Saxônia é o sucessor de São Domingos, impacta Santo Alberto, e com isso ele inicia a sua caminhada na ordem dos pregadores, os dominicanos, que é uma das ordens mendicantes, junto com os franciscanos,
Assim, na história da Igreja Católica, né, a beleza e a riqueza dessas duas ordens, o que elas representam não só como movimento interno da Igreja, podemos assim dizer que essas duas ordens elas trazem um aspecto reformador, mas a reforma não é tentar inovar no aspecto de mostrar algo diferente fora da Igreja. A reforma foi exatamente para trazer mais conhecimento e mais zelo por aquilo que já existia. Então nós podemos ver que ao longo da história, né, os franciscanos eles ficam reconhecidos, né, além da questão do cuidado com os pobres, mas eles ficam grandemente conhecidos com a questão do apreço à liturgia, né, o zelo eucarístico, as questões de conhecimento. Os dominicanos também, muito pela questão de uma teologia, do entendimento da própria fé em razão da questão da natureza, os dominicanos no sentido pastoral. Então, vocês vão perceber que ao longo da história da igreja, essas duas ordens têm muita importância, né? Porque dessas ordens também surgiram, né, grandes mentes para que pudessem aí dar um sustentáculo, né, da própria fé cristã. E ele estava nessa caminhada dele na ordem. Ele estava num convento de Colônia, interpretando a obra, né, de Pedro Lombardo, só arrumar aqui, e, né, o livro das sentenças, quando em 1245 foi mandado para Paris. Por que eu estou mencionando esse livro? Né? Porque Pedro Lombardo, né, um filósofo da época, então ele precisava analisar os conceitos, né? Precisava analisar os conceitos para entender, né, sobre certas filosofias que estavam surgindo na época, para que então ele pudesse ter sustentação, né, dos seus argumentos. E durante esse período de ensino em Colônia e Paris, ele encontrou entre seus convites Santo Tomás de Aquino, né? Então, um jovem silencioso e pensativo, cujo gênio ele reconheceu e cuja futura grandeza ele predisse. Como já mencionei anteriormente, nós temos aí o encontro desses grandes homens, né, grandes mentes, que deram sustentáculo para a fé cristã. Assim, São Tomás de Aquino, né, das várias obras que ele escreveu, naquilo que diz respeito à metafísica, a Suma Teológica, né, de São Tomás de Aquino, Santo Alberto também escreve uma Suma Teológica também, assim, não tão conhecida como a de São Tomás de Aquino, mas novamente ele traz ali o entendimento sobre a questão da realidade, a relação da realidade com Deus, fé, razão, né? São as 5 vias, né, das provas da existência de Deus. Ele traz isso numa sistematização, então certamente isso é muito importante para o período, né? E essa influência de Santo Alberto Magno em São Tomás de Aquino, né, traz uma dimensão muito importante no desenvolvimento da fé cristã nesse período. Depois, o discípulo, né, São Tomás de Aquino, acompanhou seu mestre a Paris em 1245 e voltou com ele em 1248 para o novo Studio Generale de Colônia, né, no qual Alberto foi nomeado, né, regente, enquanto Tomás tornou-se o segundo professor Magister Studiano, né, que seria o mestre, né, de estudantes, né, de alunos. Então já começa o desenvolvimento dessa bela relação entre mestre e pupilo, por assim dizer, e aqui, né, Tomás de Aquino também vai ganhando notoriedade, né, pela sua aplicação, né, nos estudos. E eu estou contando essas partes iniciais antes de adentrar nas questões das obras, só para dar um contexto histórico, né, de quem foi Santo Alberto. Depois ele viaja a Roma, né, em 1256 para defender as ordens mendicantes contra os ataques de William de Saint-Amour. E
quem é esse William de Saint-Amour? Ele é um teólogo que inicia uma série de críticas ao surgimento das ordens mendicantes. Esse William de Saint-Amour, ele escreve, né, uma obra, né, Os Perigos, né, dos Novos Tempos, né, e o tom desse livro é no sentido até apocalíptico, dizendo que o surgimento das ordens seria já uma predição do início do fim do mundo. E ele começa esse ataque contra as ordens mendicantes. E muito disso, vou simplificar aqui a história, né, e tomar cuidado para não simplificar demais, para não cometer erros no sentido do que aconteceu, né, no desenvolvimento das questões, mas muito desses, por assim dizer, ataques, e aqui é interessante pontuar que os ataques eles não eram ataques baixos, como é feito hoje na internet, né? Então, exemplo, tem pessoas que na internet hoje elas querem discordar alguma coisa que é dita, né, pela igreja, por alguém, eles ficam gravando vídeos fazendo ataques, né? Ad hominem, eles atacam a pessoa e não conseguem atacar a ideia. Então, o que era muito comum na época, ter esses embates, e embora fossem embates de ataque, sempre eram bem elaborados numa arguição, ou seja, uma sustentação de ideias muito profundas, né, trabalhando os conceitos, né, na filosofia e na teologia, os conceitos eles têm muito peso. Então, realmente, ele utilizava aquela frase para tentar desqualificar não a pessoa, mas a ideia ou do que o próprio movimento aqui, né, representava. E na igreja, certamente, né, as ordens mendicantes trouxeram uma nova forma de pensar para a realidade. Inclusive, uma das questões, né, dele ter atacado as ordens mendicantes é que tanto os franciscanos assim como os dominicanos eles estavam ganhando espaço nas universidades, nas principais universidades. Aqui no caso, na Universidade de Paris, como professores, porque eles começaram a se aplicar muito sobre a questão do conhecimento. Porque tradicionalmente os professores desses lugares eram os padres, né, do clero diocesano, ou seja, que não eram dessas ordens religiosas. Então surge ali uma pequena disputa nessas questões, pode ser uma questão de vaidade, ou muito também dessas ordens mendicantes apontavam por algo que era preciso. A pobreza e a pureza do evangelho, mas isso não quer dizer que você tem que ser, desculpem o termo, um bobo ou um burro. Na sequência, né, durante a sua, né, estadia em Roma, ocupou o cargo de mestre do Palácio Sagrado, né, instituído no templo de São Domingos, e pregou o Evangelho de São João e as epístolas canônicas. Então ele já começa, além dessas questões teológicas, filosóficas, ele também ele ocupa um cargo aí, por assim dizer, eclesiológico, dentro das estruturas da igreja. E no ano de 1260, ele foi nomeado bispo de Ratisbona, né, e Alberto governou a diocese até 1262, quando, após a aceitação de sua renúncia, ele voluntariamente retomou as funções de um professor no Studium em Colônia, numa escola em Colônia. Então, assim, é interessante, né? Ele fica como bispo, mas depois ele volta às questões de estudo, né? Que é o amor, né, de sua vida, o desenvolvimento, né, da fé, né, de uma forma sistematizada. Lembrando que não é de uma forma de um racionalismo, que nós veremos que ele entra nos méritos do racionalismo, né, contestando alguns pontos. Em 1263, o Papa Urbano IV o dispensou das funções de bispo, vou colocar de bispo, e pediu-lhe para pregar a oitava cruzada nos países de língua alemã. Algumas pessoas aqui falou de cruzada, está envolvido com cruzada, então está errado. Calma lá, né? Não vamos aqui cometer anacronismos históricos e nem apontamentos falsos. Tá? O que nós temos que analisar é essa pregação, né? O que a igreja na época, o que alguns vão olhar com um olhar moderno para o passado, dizer que é algo horrendo, algo destrutivo, né? Mas existiam forças exteriores ao território, né, cristão, e certamente aí, no momento ali,
a toda uma concepção histórica, política, teológica, né, de defesa desses territórios. Então, de fato, ele vai e faz ele participa, né, da oitava cruzada enquanto pregador. No ano de 1270, ele enviou um livro de memórias para Paris para ajudar São Tomás no combate a Sigurd de Brabante e os Averroístas. Né? Sigurd de Brabante é um bispo, e esses são combates aí de ideias. Você fala assim, como assim combate de ideias? Porque surgem várias filosofias na época que necessariamente não são filosofias do universo cristão. Você fala assim, mas como assim não são filosofias do universo cristão? Surge com uma roupagem cristã aparentemente atrativa, vem com o nome de cristianismo, mas a fundo não é a essência da doutrina cristã. Então, o que nós temos como lógica nesse período, principalmente no período da escolástica, na verdade, ao longo de toda a história da igreja, que sempre vão surgir elementos, né, de fé que podem não estar de acordo, com a fé essencial, a fé pura, né, do cristianismo. Devemos entender também que o período aqui é importante. Que a igreja ela está consolidando muito daquilo que tem como doutrina. E quando eu falo isso, muito daquilo que tem como doutrina, é por qual razão? Vou dar um exemplo aqui. Quantos sacramentos nós temos na Igreja Católica? São 7 sacramentos, certo? Sabe quanto tempo que levou para a igreja realmente consolidar, né, e entender que são 7 sacramentos? Quando eu falo consolidar e entender, no sentido teológico, no sentido de doutrina, guiado devidamente pelo Espírito Santo. Então, há toda uma prudência sobre isso. Então, foram praticamente 12 séculos. Então, quando nós estamos falando de 12 séculos, nós estamos exatamente, né, nos anos de 1200, que surgem, né, alguns concílios para definir, né, e bater o martelo em algumas questões, algumas não, né, em várias questões de fé. E nessas questões de concílio, ele foi chamado pelo Papa Gregório X para participar do Concílio de Lyon, né, em 1272. Você fala, mas o que tratou esse concílio? Objetivo, só para simplificar aqui a história, né? Um dos principais propósitos, né, desse concílio foi promover a reunificação entre a Igreja Católica Ocidental Latina e a Igreja Ortodoxa Oriental, né, que foi como objetivo, né, buscando uma resposta ao grande cisma de 1054. E representantes da Igreja Ortodoxa, né, incluindo o imperador bizantino Miguel VIII, né, o paleólogo, participaram do concílio e um acordo temporário de união foi alcançado, vejamos bem. Então, certamente aqui, Santo Alberto ele vai participar com a mente brilhante que tinha para dar todo o embasamento nessa possibilidade de uma busca de uma união. É interessante isso porque nos dias de hoje as pessoas querem ficar dividindo. Quando digo buscar a união, não é a qualquer custo, é a qualquer preço. Tanto porque o que nós temos aqui nesses concílios são embates teológicos e filosóficos, realmente buscando apurar os conceitos de fé. Um exemplo desse concílio, né, definição de dogmas e doutrinas. Então, o que o concílio ele reafirmou a doutrina da supremacia papal e estabeleceu, né, o filioque, que no caso aqui que o filho, né, uma cláusula da profissão de fé causava controvérsia com os ortodoxos, deveria ser mantida no credo niceno-constantinopolitano, né, formado na forma usada pelo Ocidente. Falando aqui, o que isso quer dizer? Quando nós rezamos, né, nós professamos, né, vamos colocar rezamos e professamos o credo niceno-constantinopolitano, o que você fala? Isso é depois, quando o padre
anuncia o evangelho, ele tem a homilia, o que nós professamos a nossa fé. E a partir do momento que nós professamos a nossa fé, ali tem vários conceitos de fé. E quando diz, o que seria esse filioque, né? A questão do filho, olha lá. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Nós estamos aqui trabalhando em questões metafísicas profundas. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho inteligente de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Isso aqui é a questão filioque, né? A procedência do Filho, a questão do Pai, né? Depois tem a questão do Espírito Santo. Enfim, era só para exemplificar. Tá? Então temos essas questões de doutrina. Teve outras discussões sobre a organização da própria igreja, questões litúrgicas e práticas. E um dos temas abordados, né, tendo em vista que o Papa anterior, né, o Papa Urbano IV, né, convoca uma cruzada, aqui o Concílio de Lyon, para dar um sustento teológico, né, embasando, né, o que tal cruzada iria defender, né, teologicamente. Assim, visto aqui nesse concílio, né, como uma das mais significativas, mas fracassadas de reunificar as igrejas cristãs. Mas mesmo assim teve impactos positivos. Né? Mas falar mais sobre os concílios, eu posso falar sobre isso em outros vídeos, né? Porque em um vídeo só são vários concílios, né, ao longo da história da Igreja Católica. Mas só para exemplificar a importância, né, desse grande pensador. Então, na sequência, eu gostaria só de abordar, né, apontar para as obras de Santo Alberto Magno, exatamente trazendo pontuações à questão, né, à luz da fé. Simplesmente ficar buscando ciência, tentar sistematizar tudo com a mente humana não é possível. Essa não era a crença de Santo Alberto Magno, muito menos de São Tomás de Aquino, não era a crença dos escolásticos, embora na escolástica existia uma ramificação que somente Deus teria essa capacidade de os mais racionalistas, né, que o ser humano ele tem como capacidade própria buscar essas verdades, mas não é assim, né? É preciso a mediação, né, da sabedoria divina para que então o ser humano ele verdadeiramente ele consiga conhecer as coisas de forma pura, né, e não simplesmente por conhecer. E ele, depois de sofrer um colapso de saúde em 1278, morreu em 1980, né, no convento dominicano em Colônia. Ele foi beatificado pelo Papa Gregório XV, em 1622. Depois ele foi canonizado, né, pelo Papa Pio XI, em 1931. E o mesmo Papa, 10 anos depois, né, proclamou ele como o santo padroeiro dos cientistas. Né? E ele é proclamado, né, como doutor da igreja. Então, assim, o que nós temos em relação ao conhecimento? Uma outra curiosidade. Né? Desde 15 de novembro de 1954, suas relíquias estão em um sarcófago, né, romano na cripta da Igreja Dominicana de Santo André, em Colônia. Uma questão é da história da igreja, né? Há pessoas que têm interesse de conhecer sobre a vida dos santos. Então, eis aí, né, parte dessa história. Então, esse período, né, o qual Santo Alberto viveu, há um grande desenvolvimento sobre aquilo que é chamado de metafísica cristã. O que seria essa metafísica cristã? Ela aborda e combina os princípios metafísicos clássicos, especialmente aqueles de origem grega, e com as doutrinas cristãs, e lida com questões fundamentais sobre a existência, a natureza de Deus, a relação entre o ser humano e o divino, a estrutura da realidade, né, tendo como base a fé cristã.
E essa palavra é estrutura da realidade, isso é a metafísica, né? O que é meta? Para além do físico. Então, o que sustenta a realidade? O que sustenta a realidade é Deus. Nós podemos pensar assim: se é Deus que sustenta a realidade, o que é manifestado na realidade? Você fala, o que é manifestado na realidade são as coisas. E o próprio conceito, o que é realidade? Então, são perguntas metafísicas, né? Você fala, nossa, mas perguntar sobre a natureza de Deus é impossível conhecer a natureza de Deus. Não, a proposta aqui não é conhecer a natureza de Deus na sua essência, porque isso é algo impossível e improvável. Mas buscar conhecer mais sobre a natureza de Deus é buscar também entender os aspectos da revelação, da criação, da relação do ser humano com o divino. É por isso que é destacado. Então, brevemente aqui, porque vai ter um vídeo que eu vou falar sobre a metafísica, né, o desenvolvimento da metafísica cristã. A filosofia grega, ela impacta muito o desenvolvimento da metafísica cristã, porque exatamente é na filosofia grega, depois posteriormente a filosofia romana, que vai fornecer conceitos para que então esses conceitos vão ser desenvolvidos à luz da fé cristã. O que acaba acontecendo nesse processo, nós tivemos dois grandes pensadores que eu já tratei, né? Tem os episódios, né, sobre São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, é a questão de, por assim dizer, entre aspas, converter, né, o pensamento grego para o pensamento cristão. Exemplo disso, a patrística com Santo Agostinho, ele adaptou a filosofia platônica ao cristianismo. Depois, na escolástica, já mencionei aqui, São Tomás de Aquino, ele converte aí os conceitos aristotélicos para o cristianismo. Então, nesse sentido, sistematizar o entendimento humano para não virar uma crendice, uma superstição popular. Pois muitas vezes Deus, de uma forma tão genérica, ele vira mais uma crendice do que necessariamente uma fé. Acreditar em Deus é algo muito genérico. As pessoas utilizam recorrente, aqui nem é um aspecto de crítica, né? Falar, né, se Deus quiser, e nesse Deus quiser, as pessoas criam todo um sistema de mentalidade, como se esse Deus fosse capaz de criar atrocidades contra as pessoas. Mas tem outras atrocidades. Muitas vezes a crença desse Deus é tão complexa no sentido de que criam sistemas tentando justificar sandices, loucuras em nome do mesmo Deus. Agora, a partir do momento que você busca uma sistematização, né, da fé, guiada sempre pela luz do Espírito Santo, certamente é como nós temos aí nessa obra de Santo Alberto, né, o ser e a inteligência. Deus nos deu a capacidade de inteligência que possamos utilizar a mesma no sentido reto, no sentido justo e no sentido de obediente. Eu já comentei isso algumas vezes, quando nós falamos da ideia de Deus, o que São Tomás e assim como Santo Alberto, mais Santo Alberto começa a desenvolver, né, anteriormente a São Tomás, a questão da ideia de Deus. Deus é uma ideia tão perfeita que não se tem como ter uma ideia acima dessa ideia. Primeiramente, não se consegue chegar a essa ideia de uma forma pura, entendendo todos os conceitos, né, todas as substâncias que sustentam essa ideia. E, na verdade, a própria ideia de Deus não tem sustentação, pois Deus é a sua própria sustentação. Deus é, simplesmente. E é até complicado dizer que Deus é, embora no Antigo Testamento nós temos lá, né, eu sou, o próprio Jesus diz, né, eu sou, são elementos de tentar dimensionar, para a razão humana conseguir entender que Deus ele participa da história da humanidade. Vou dar um exemplo rápido aqui, paralelo ao tema, mas não vou fugir muito. O Papa Francisco, há uns tempos atrás, disse que Deus não existe dentro de um contexto. Causou um tanto de polêmica, aí como sempre, canais que se autodenominam católicos, eles ficaram criticando isso. Mas ele diz isso num aspecto metafísico e ontológico.
vamos lá, em qual contexto? Ao dizer que Deus não existe, o que ele implicou, o que quer dizer implicou? Ele utilizou como conceituação teológica que Deus, na sua dimensão, ele não cabe nos aspectos da existência. Em que aspectos são esses? Espaço e tempo. Deus, ele não cabe no tempo e muito menos não cabe no espaço. Isso aí é uma visão, né, tanto tomista, né, mas essencialmente agostiniana, né? São Tomás, ele disse sobre as categorias de Deus, né? Quando falo de categorias, tem a dimensão aristotélica, né? A participação de uma substância mais pura da participação para que outras substâncias possam existir, mas temos aí essencialmente uma fundamentação agostiniana, ou seja, de Santo Agostinho. Por qual razão? No livro das Confissões, o que Santo Agostinho diz? Deus está em todas as coisas, mas todas as coisas não podem conter a Deus. E faz sentido. Se a substância de Deus é a substância que rege, que move o mundo, criadora de todas as coisas, ela é participante enquanto movedora dessas coisas. Mas Deus não está contido em todas as coisas, e muito menos Deus não é todas as coisas, se nós abrimos aqui a margem para o panteísmo. Né? Deus não está em todas as coisas no sentido de que essas coisas são Deus. Essas coisas, elas participam da substância divina. Então, simplificando muito aqui, foi isso que o Papa Francisco diz, no sentido que ele não existe no aspecto, ele não cabe à dimensão temporal e espacial ao qual o ser humano dividiu a realidade. A realidade de Deus, ele vai para além disso. Então, tudo isso aqui é um exemplo dessa metafísica cristã. Então, o ser é a inteligência. Se temos inteligência, que possamos utilizar muito bem dessa mesma. E Santo Alberto, ele dedicou, né, o último tratado, né, o Tractos de Bonum, que faltou aquilo que é bom, que é uma teoria da justiça e da lei natural. Então, Alberto, ele coloca Deus como pináculo, ou seja, é o fundamento da justiça e lei natural. E Deus vai legislar, né, a autoridade divina e suprema. Até a sua época, era a única obra especificamente dedicada à lei natural, escrita por um teólogo ou filósofo. O que seria essa lei natural? Simplificando bem aqui, né? Existe, a partir da lei natural vai surgir a lei moral. A lei natural, que aquilo que foi criado tem uma ordem. A partir dessa ordem, ela vem de uma hierarquia. Então, nós temos uma hierarquia, tem uma ordem. Basta nós olharmos para o mundo e vemos que existem leis na natureza as quais não foi o ser humano que criou. O ser humano foi lá, observou, certo? E ao observar, ele conseguiu formular um conceito daquele fenômeno na natureza que já existe. E seria uma lei natural. Então, a ordem de todas as coisas regentes, elas estão aí, regem a realidade, e o conjunto de tudo isso é que vai exatamente trazer uma dimensão para que a realidade possa funcionar. Fora isso, não seria possível existir o equilíbrio das coisas. Isso nós estamos falando no aspecto existencial, da estrutura do ser ou da própria realidade. Agora, o que ele aponta, né, sobre a lei natural é de que, em termos gerais, refere-se a uma ideia de que há princípios morais universais inscritos na natureza humana, que podem ser conhecidos pela razão e que regem o comportamento humano. Então, isso é considerado, né, como algo eterno e imutável, refletindo a ordem racional estabelecida de Deus. Então, nesses princípios fundamentais, né, da origem divina, para Santo Alberto, a lei natural tem uma origem divina, está impressa na criação de modo que é um reflexo da vontade de Deus. Quando falo que
façamos ele a nossa imagem e semelhança. Ao dizer que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, tem um caráter moral e tem um caráter existencial de como nós participamos na criação. E nesse sentido nós temos a racionalidade, que ele defendia que a razão humana dada por Deus é fundamento pela qual se pode descobrir e compreender essa lei natural. E o princípio da universalidade. A lei natural é válida para todos os seres humanos, independente da fé ou cultura, pois se baseia na natureza comum de toda a humanidade. Isso nos leva a uma dimensão ética, que depois pode ser assunto para outros vídeos sobre a ética cristã. Depois, ele deu a filosofia e teologia cristãs. Quando falo teologia cristãs, porque ele influencia as outras visões, né, metafísicas dentro do próprio cristianismo, de outras denominações, que substancialmente conservam até hoje, né, que é a Summa Theologiae, que foi o primeiro escrito depois de todas as obras de Aristóteles terem se tornado geralmente conhecidas em Paris. Então já existia. Porque Aristóteles, aí a gente tem que entender nesse período aqui, que é interessante, um paralelo, tá? Um paralelo histórico, que a gente não pode fazer, isolar as questões. Quando eu mencionei já a questão de Aristóteles e Platão, é interessante buscar entender como que essas obras também elas chegaram até a Europa, por assim dizer. É evidente que muitas dessas obras elas foram guardadas, né, graças aos mosteiros, né, às escolas cristãs. Essas obras elas foram guardadas e protegidas. Então, muito daquilo que foi escrito na antiguidade, né, estava ali preservado em grego, estava preservado em latim. O que acaba acontecendo? Há uma aproximação da Europa com o próprio continente, o continente africano, né, ou até mesmo do Oriente Médio, na questão, num contexto histórico, e aí é um contexto histórico-militar, da questão de expansão de terras, pela aproximação, né, da Europa da cultura islâmica. Por qual razão? Basta nós olharmos para a história da Europa, para a história da África e do Oriente Médio, as questões das cruzadas, então temos toda aí uma questão histórica, que não vou entrar muito em detalhes aqui, mas por que eu estou mencionando tudo isso? Com essa aproximação da cultura islâmica do cristianismo, muitas das obras de Platão, assim como as obras de Aristóteles, elas vêm escritos, esses escritos estão em árabe e elas chegam à Europa, nessa influência. Não só escrito em árabe, mas também estão preservadas, né, pelos árabes. Então, começam essas invasões. Eu vou utilizar aqui o termo de invasão, dentro do contexto, né, da época. Então, se nós pegarmos lá quando que isso começa? Isso começa muito antes, né, de Santo Alberto, né, de São Tomás de Aquino. Nós temos lá uma invasão na Península Ibérica, né, na Espanha, lá no século VIII, onde em 1711, em 711, os muçulmanos ali liderados por um general chamado Tariq Ibn Ziyad, eles invadem a península. Temos em 732, né, a Batalha de Poitiers, que é na França. Depois temos a conquista da Sicília, né, o sul da Itália, né, nos séculos 9 e 10, aí por volta de 827. Por que eu estou mencionando essas datas? Né? Porque são sucessivas invasões e essas invasões têm tomada de território, fixação de pessoas. Se tem fixação de pessoas, tem fixação de cultura. E mediante tudo isso, né, muitas das obras as quais chegam à Europa, elas vêm de uma origem muçulmana, islâmica, por assim dizer. E quando é muçulmano, mesmo pelo aspecto da religião, porque o expansionismo territorial não vem só numa perspectiva de querer mais território, mas de mais território você também expande a sua fé. Tá, enfim, por que eu mencionei tudo isso? Porque aqui, né, esses estudos sobre Aristóteles, eles são de origem de uma outra cultura, tanto que São Tomás de Aquino, como o próprio Santo Alberto, eles têm que explicar muito bem
o motivo que eles estão pegando determinado pensador para utilizar nas suas obras. Então há toda uma arguição. E dentro desse contexto que começa a surgir, dentro de uma filosofia que vem dentro do próprio aspecto cultural islâmico, é a questão do averroísmo. O que seria o averroísmo? São movimentos, né, da escolástica, é uma forma de pensar, simplificando bem. Foi condenado aí como heresia no Ocidente cristão, né, por defender a autonomia da razão em relação à fé. Então, existia já uma crença, lembra que eu falei que existiam correntes dentro da escolástica, que eles falam que a razão ela tem a autonomia total da fé, mas aí com São Tomás de Aquino, aquela questão da fé e razão, trazendo uma conciliação. Mas aí, porque algumas obras de Aristóteles poderiam levar a entender que existia uma autonomia, ou seja, uma independência total da razão e da fé. Lembrando que o próprio aspecto de fé, ele faz parte das categorias racionais do ser humano, então não tem como desvincular uma coisa com a outra. Apenas aqui para exemplificar nesse sentido. E depois a sua aplicação aristotélica, deixa eu arrumar aqui, de métodos e princípios para o estudo da doutrina revelada, deu para o mundo o sistema escolar que incorporava a reconciliação de razão e fé ortodoxa. Exatamente por pegar Aristóteles, ele vai purificar as obras de Aristóteles, esses conceitos. Lembra que eu disse no começo, os conceitos, as palavras na filosofia e na teologia têm muito peso. Então é preciso trazer um conceito mais adequado possível, mais purificado possível pelo aspecto da razão e da fé, para que de fato isso seja sustentado. E seu trabalho filosófico é muito extenso e consiste em um comentário completo em Aristóteles. Então, novamente, comentários em Pietro, Pedro Lombardo, Pseudo Dionísio, o Velho e o Novo Testamento. Ele reuniu uma vasta enciclopédia, tudo que era conhecido em sua época, então expressou suas próprias opiniões. Então, ele tinha toda essa preocupação. E ele resolve purificar as obras de Aristóteles, como já disse, o racionalismo, porque o racionalismo é isolar o aspecto da fé e a razão. Nós não temos como caminhar, as duas coisas caminham juntos. Lembra que eu falei do panteísmo? Deus está presente em todas as coisas, enquanto substância, mas as coisas não são Deus. Então tem vários outros erros que na época ele prestou esse serviço de trazer esclarecimento. Até hoje precisa de esclarecimento para a fé cristã. Ainda mais hoje no mundo que nós vivemos, com essa quantidade de influência de outras informações, uma miscelânea, o pessoal quer ficar misturando as coisas. Não, existe a fé cristã, que ela é ortodoxa. Quando eu digo ortodoxa, estou falando da Igreja do Oriente, não, ela é ortodoxa. Esses são os elementos de fé. Não vão ficar incorporando com outras coisas, não, senão vira bagunça e vira confusão. Como já disse, o panteísmo foi refutado. Não são doutrinas que estão em concordância com a fé cristã católica, e muito menos, por assim dizer, com as escrituras. Isso até aqui eu falei de metafísica. E para dar só um exemplo, falar, ele não é o doutor das ciências, ele escreve sobre lógica, teologia, botânica, geografia, astronomia, astrologia, mineralogia. Aqui eles colocam como alquimia, no aspecto do entendimento sobre a essência dos elementos, mas ele não é um alquimista, tá bom? Ele fala sobre zoologia, fisiologia, frenologia, justiça, lei, amizade e amor. Então temos aí obras, De Mineralibus, dos minerais, buscando entender a essência, o conceito da existência das coisas na natureza. O Paradisus Animas Silibus der Virturibus. Ele escreve isso aqui também novamente, é uma outra obra que traz essa dimensão na preocupação do entendimento das coisas. Quando eu repito muitas vezes as coisas, o que é uma coisa?
Mas não, uma coisa é uma coisa. É, o que é algo que existe? Quando a gente fala de coisa, é algo que existe. E quando eu falei esse comentário em Libro Centenarium, as sentenças, né, são um arcabouço. O que é esse arcabouço? Você utilizou uma frase, esse arcabouço é o que sustenta a realidade. Sustenta a realidade em que sentido? Pelas palavras. Se você está falando que as palavras que você está utilizando devem ter concordância com aquilo que existe. Pois se aquilo que você está falando não tem concordância com aquilo que existe, o que é que existe? Você conseguiu explicar aquilo que existe? E essas palavras representam aquilo que existe? Se não representam, não estão em concordância. Logo, não é uma verdade. Não quer dizer necessariamente seja uma mentira, mas não tem relação lógica. Se não tem relação lógica, então como descrever algo? Você fala que confusão. Não, a confusão é que, volto lá atrás, as pessoas ficam falando em nome, muitas vezes em nome de um Deus, ficam falando em nome de uma fé. Existe sim o Deus, mas eles começam a falar algo totalmente diferente disso que Deus é. Então existe Deus e Deus. O Deus verdadeiro, aquilo, criador de todas as coisas, aquilo e aquele, ao utilizar o termo aqui, aquilo enquanto substância, aquele enquanto um ser, né? Mas não ser manifesto igual o nosso ser, né? Há uma outra dimensão. Existe o Deus criado no imaginário da cabeça das pessoas. Então, trazer essa pureza, essa purificação de fé é importante, e essa purificação de fé não está dizendo que você vai ficar eliminando tudo da fé, se vem pelo equilíbrio entre fé e razão.